Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Presta muita atenção, porque Deus, Ele ainda continua cumprindo na tua vida aquilo que Ele prometeu lá atrás. O Senhor, Ele ainda cumpre na tua vida as promessas que Ele tem para você. Amém? Agora nós iremos começar a nossa leitura do livro de Êxodo. Hoje você vai ouvir o primeiro capítulo, vai ouvir também um pouco do foco desse livro, a palavra-chave, vai ouvir também as palavras que são proféticas, os desafios desse livro, e você vai aprender um pouco mais, como eu vou trazer para vocês aqui a revelação dessa palavra do primeiro capítulo. Vocês vão entender um pouco mais sobre tudo aquilo que vem acontecendo no livro de Êxodo, né? Tudo aquilo que vai acontecer no livro de Êxodo e aquilo que também acontece com a tua vida de acordo com os dias de hoje dentro da palavra de Deus. Amém? Então nós temos hoje algo importante para entregar a você. O Espírito Santo tem algo importante para entregar para você. Então já não deixa de comentar aqui embaixo tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você o Espírito toca no teu coração. Vai comentando aqui abaixo, não tem problema de ser vários comentários. Não esquece também de curtir esse vídeo, de curtir, compartilhar, comentar, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar as notificações do canal se você ainda não ativou. Amém? Agora eu quero falar para você, vamos começar a nossa palavra. Assiste esse vídeo até o final para você entender o capítulo, tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 1 fala assim: os descendentes de Jacó do Egito. Lembra que nós estávamos lendo o livro de Gênesis, onde a gente aprendeu bastante sobre a história. No finalzinho agora a gente viu bastante, né? A história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, a história de José. E agora vocês prestem muita atenção, os descendentes de Jacó no Egito. Amém? Vamos lá? Vamos começar a nossa leitura. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram-se muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é os mais numerosos e mais fortes do que os nossos. Vamos e usemos de astúcias para com ele, para que não se multiplique, ou seja, o caso que vinde a guerrear. Ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puserem sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pilom e Ramassés. Mas quando mais os afligiam, tanto mais se multiplicava, o tanto mais se espalhavam. E de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, como tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com a dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviram. Vamos lá, continuando, versículo 15.
O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-os, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como os egípcios, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem as parteiras. Deus fez bem. Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Olha isso. Aqui já existia um decreto, não é? Um decreto maldito para matar os meninos daquela época. Por quê? Porque eles não queriam que chegassem, tipificando, né, o anticristo, porque não quer ver o filho do homem, né? Lendo para vocês, meninas, um pouquinho sobre a explicação desse... Lendo aqui na Bíblia, né, na palavra, eu trago para vocês a explicação desse versículo. E eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora, porque a revelação desse capítulo é sobrenatural. Aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fez e aquilo que Ele ainda faz hoje, né? Quando Ele tem algo para entregar a sua família, ao seu povo. Presta muita atenção. A família de Jacó, ela deu origem a 12 tribos de Israel, que formou uma aliança com Deus, com Deus. E com ele vai se relacionar ao longo de todo o Antigo Testamento. De Israel virá quem? Jesus, o Salvador. E essa família desceu ao Egito num momento de grande fome e de grande aflição naquela terra, cumprindo um plano de livramento executado por Deus através de José, como nós lemos, lembra? Um dos filhos de Jacó. Na segurança e futura do Egito, e ao longo de 430 anos, os 70 membros da família de Jacó se transformaram em um povo numerosos, se tornaram em um povo muito forte, em cumprimento às promessas de Deus, como a gente leu lá no livro de Gênesis 12. Ainda que em terra estranha, longe do lugar da nossa habitação, Deus nos provará. E Deus proverá também o sustento. E Deus proverá também a segurança, mantendo sobre nós a bênção da fertilidade e também da multiplicação. Nós seremos sempre distinguidos pelo testemunho das boas mãos do Senhor sobre nós. Presta atenção, a presença dos hebreus tinha trazido bênçãos aos egípcios. E esses egípcios, que viam na fertilidade extraordinária dos filhos de Jacó, um sinal, eles viam um sinal de bênção e um sinal do favor de Deus. Mas em vez de buscarem o mesmo Deus, sabe o que eles fizeram? Os donos da terra usaram as astúcias do inimigo, para evitar que os hebreus saíssem daquele lugar, para evitar que eles saíssem do Egito. O rei do Egito, claramente ele é uma manifestação do anticristo na terra. Escraviza os hebreus em trabalhos pesados,
sujos, sobre domínio de feitores de obras, né? Aqueles homens lá que batiam e escravizavam o povo do Egito. Os hebreus, né? O diabo, ele quer matar, querida. Ele quer destruir. Ele quer manter você no cativeiro. Ele quer manter você em uma terra estranha, que não é da sua promessa. Em dor, em imundície, debaixo de atuação dos seus demônios. O Egito, na palavra de Deus, tipifica um mundo sem Cristo. O mundo em pecado. Destinado ao inferno. O diabo, ele quer que nós continuemos lá, neste lugar. Longe da terra que lhe fora prometida. Longe da terra que Deus nos prometeu. Satanás, ele quer consumir as tuas forças. Ele quer acabar com a tua capacidade de trabalho do homem, de favor próprio do reino. Ele quer acabar com o teu trabalho em prol do reino. E ele consegue isso. Sempre que mantém o homem escravizado ao pecado, sempre que ele nos mantém escravizados ao pecado, ele consegue isso. Ele consegue acabar com o nosso trabalho no reino e na obra de Deus. Presta muita atenção. Mantendo todos os meninos nascidos, hebreus, logo, quando ele matasse todos os meninos nascidos, né, os hebreus, logo no máximo na geração seguinte, não restariam mais hebreus sobre a terra. As meninas hebreias teriam de se casar com os egípcios. E assim o povo que era escolhido de Deus para suscitar, para nascer o Salvador da humanidade, seria destruído. E por trás desse ardil do rei egípcio, havia uma estratégia do diabo para tentar impedir o nascimento do curto prazo de Moisés, que liberaria o povo da escravidão e do futuro impedir o nascimento de Jesus. O homem perdido no pecado, no Egito, sem a cobertura do Pai, vai se descaracterizando e ele pode ser destruído espiritualmente até o ponto de não saber mais quem ele é. Presta bem atenção agora nisso que eu vou te falar. Sifra e Puá, a identidade do faraó do Egito, é um dos grandes pontos de discussão entre os estudos, porque a palavra de Deus não dá nome do grande e poderoso rei que construiu cidades importantes e desafiou o próprio Deus. Todavia, amadas, duas humildes senhoras, solteiras, escravas, dentre os hebreus, têm os seus nomes gravados. Olha isso, na Bíblia, em memorial eterno diante de Deus. Sifra e Puá. Deus não vê como os homens vê. A sua honra e a sua bênção, elas estão reservadas para os servos que creem em Deus, para aqueles que são fiéis, aqueles que fazem a sua vontade, ainda que com risco de poder a própria vida. Elas colocaram em risco as vidas delas. Elas ousaram a servir a Deus. E este que conhecia o desejo do seu coração, lhes constituiu família. Elas cuidaram dos filhos de Deus e Deus deu a elas os seus próprios filhos, trocando a solidão e a vergonha por uma herança bendita na terra. O faraó não é identificado porque ele não merecia honra alguma, e principalmente porque a sua identidade espiritual já estava revelada. É o espírito do anticristo que quer reinar sobre os filhos de Deus em usurpação ao trono que pertencia a Jesus Cristo. Agora preste atenção aqui. Se for filho, mata-o. Olha o que ele disse. O diabo, queridas, é um espírito de morte e de violência, que não tem nenhum outro objetivo além de matar, roubar e destruir. Andar com ele é andar em morte. Andar com o diabo é andar para a morte. Ainda que os prazeres dos pecados
que ele promove possam iludir e destruir e distrair você, dando-lhes uma falsa sensação de paz e segurança. O seu caminho final é e sempre vai ser a morte vergonhosa, o isolamento, o medo. Fuja. Fuja o mais rápido que você puder da presença do maligno. Fuja o mais rápido que você puder. Agora eu quero falar para você, quero que você preste muita atenção e se você puder já anote no seu caderninho de oração, porque eu quero trazer para você a introdução, um pouco da introdução desse livro maravilhoso que nós iremos ler, né? Durante esses dias. Eu quero falar para vocês, amadas. Só um momentinho. Quero falar para vocês, amada, que Faraó, ele estava furioso com o crescimento do povo de Israel e do Egito. Ele queria fazer com que todos os recém-nascidos daquela época fossem lançados nas águas. Porém, em meio ao massacre e ao choro, uma mulher, meu Deus, ela se ergueu, cheia de fé, e com uma atitude ousada, espiritual, garantiu a sobrevivência da sua família. Joquebede, a gente vai ler mais sobre isso durante esses dias. Como mãe, ela sentia na alma a pressão do inimigo sobre o seu futuro. Sentia a pressão do inimigo sobre a tua família, sobre a sua família. Percebendo a aniquilação dos hebreus. Porém, ela não se intimidou. Ela lançou sobre as águas o seu melhor e o seu grande tesouro, o seu filho Moisés, para depois reencontrá-lo e assistir à sua honra. Olha como que Deus é perfeito. Presta muita atenção na revelação que tem nesse livro. Olha o que a gente vai ler sobre a revelação desse livro. A única maneira de evitarmos a extinção da nossa herança, da nossa descendência, é lançarmos o nosso tesouro sobre as águas. São as águas purificadoras, como fala em Ezequiel 47, que saem do trono de Deus. E lançarmos a nossa semente pela ministração da palavra de Deus que sai do altar. Asseguramos assim não só, né, a continuidade do que é de valor, mas também o crescimento e a multiplicação. E temos de colocar as nossas confianças em Deus. A nossa confiança tem que ser do Senhor. Agora eu quero falar para você quais são as características dessa oferta, né? A oferta dela entregar esse filho. Presta atenção, meninas. Ela confiou. Joquebede, ela creu no impossível. Havia uma sentença de morte e de destruição que decretava o extermínio de todos os recém-nascidos daquele lugar, dos hebreus. Porém, Joquebede, como mãe, ela creu no poder das águas, da vida, no poder do Senhor, e não permitiu que o seu precioso tesouro, seu filho, fosse jogado nas águas turbulentas, agitadas. Ela confiou de que Deus tinha um milagre. E ele iria dar toda a condição para que esse milagre acontecesse. Vida, saúde, também ia ser dada para ele. Tudo necessário para a continuidade da herança bendita dela. Ela confiou no seu tesouro. Ela confiou que esse tesouro não seria tragado, mas ele seria contemplado e ele seria abençoado por Deus. Enquanto centenas de crianças morriam, ou seja, centenas de tesouros eram sufocados e eles se perdiam na água. Joquebede sabia que o seu amado tesouro não ia morrer, mas ele seria contemplado e bem-ficado pelo Senhor na mesma forma, em vez de ficar alimentando a negatividade em sua alma. Ela lançou sobre a água aquilo que ela tinha de melhor. E ela confiou em Deus. E Deus deu para ela de volta o livramento, o poder, a liberdade. Que lindo, não é? Quais são as colheitas dessa oferta? Joquebede colheu livramentos.
A oferta de Joquebede assegurou a vida do seu maior tesouro, Moisés, né? A sua fé, possibilitou também a vivência e a herança, livrou o menino da sentença da morte, quebrou a sentença que era proveniente de um rei maligno. Muitos reis têm sido lançados como Faraó, tentando criar leis para lesar o povo, para matar o povo, não é? Mas Deus, ele tem promessa, e quem tem promessa não morre. Ouve isso. Joquebede, ela colheu também a prosperidade e o sustento. Mesmo em um tempo de crise, um tempo de ameaças, tormentos, Joquebede, pois, ela pôde viver a prosperidade, o alento, criando o seu filho com toda a condição, também com a fartura, com a provisão, a sua oferta de fé, a sua ousadia de lançá-lo sobre a água, trouxe-lhes de volta aos braços do seu amado filho. Quando lançamos o nosso maior tesouro diante do Senhor, vivemos o retorno em uma condição superior e plena, como ela viveu. A oferta de Joquebede, querida, trouxe libertação e também trouxe multiplicação e expansão também. Então, em nome de Jesus, essa foi a nossa palavra do livro, o primeiro capítulo de Êxodo, né? Teve mais explicações, mais algumas coisas legais. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Anota tudo no seu caderninho, aquilo que o Espírito falou com você, tá bom? E vamos lá, meninas, vamos com força e fé, vamos lutar pra gente aprender mais desse livro de Êxodo também, tá bom? Amo você, te amo em Jesus, um beijo da pastora e até o próximo vídeo, se Deus quiser.